Olá! Bom dia! Nesta apresentação, os alunos da Faculdade Jardins do Polo Cansanção, Bahia, apresentarão os resultados de seu trabalho no componente curricular Tecnologia da Informação e Comunicação. Trabalho realizado em grupo formado por meio de sorteio, a pedido do professor Kleber. O objetivo da atividade é utilizar ferramentas digitais para criar materiais didáticos interativos e inovadores. Os grupos utilizaram diversas ferramentas digitais, como Wordval para jogos pedagógicos interativos e slides. Os materiais criados foram apresentados em sala de aula para a turma. Um sucesso! Os alunos demonstraram grande criatividade e domínio das ferramentas digitais. Os materiais criados foram considerados de alta qualidade e muito úteis para o aprendizado. As atividades contribuíram para o desenvolvimento das habilidades dos alunos em pesquisa, comunicação e trabalho em equipe. A atividade de criação interativa foi uma experiência muito positiva. Confira. Bom dia, pessoal. Me chamo Kaique. Bom dia, me chamo Vanessa. Bom dia, me chamo Ana Caroline. Nós somos o grupo 1 e a gente vai apresentar sobre o slide. Como o tema era livre, né, e a gente tinha o direito de escolha sobre o nosso tema, do nosso slide, a gente escolheu... pode voltar, fazendo favor? Mais uma? Abuso sexual infantil, né? A gente escolheu esse tema, um tema abundante e vasto. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Pode abaixar? Eu vou iniciar. Aqui. Abuso infantil é uma cruel realidade que mancha a infância e compromete o futuro de milhões de crianças em todo o mundo. Se configura como um problema multissetado que exige atenção imediata e ações contundentes mais do que números frios e estatísticas. O abuso representa feridas profundas na alma das crianças inocentes, roubando-lhe a segurança, a confiança e a esperança. Agora, abuso sexual infantil, né? O abuso sexual infantil é o termo utilizado para nomear qualquer ato sexual que envolva crianças ou adolescentes, incluindo debates, carícias e toques íntimos, masturbação, exibicionismo e voyeurismo, penetração vaginal, anal, oral, entre outras práticas que podem ou não envolver contato físico. Na maioria das vezes, o abuso é cometido por familiares ou por pessoas do círculo de confiança da criança, adolescente, em ambiente doméstico e de forma contínua ou reiterada. Trata-se de uma grave violação de direitos humanos, um problema social e de saúde pública, que traz danos físicos, psicológicos, sociais às vítimas e suas famílias. Cadê? Considera esse abuso sexual infantil toda a atividade da crianças e adolescentes. E é importante destacar que não precisa necessariamente a comunicação ou qualquer outra questão física para que o ato seja considerado violência sexual. O abuso pode ser em várias formas e níveis de exatidade. Isso tem que ser levado em consideração, inclusive porque é uma questão desse momento. Familiares, pessoas do ciclo de convivência da criança. O abuso compreende uma série de práticas sexuais que podem não envolver contato físico, envelhecimento, vergonha e até mesmo pelo hábito físico, além de fatores como vulnerabilidade e recursos, para concluir situações de abuso sem que eles sejam decretados. O abuso infantil cada como deixa embastar a vida de uma criança.
Licença, tá bom? Bom dia, pessoal. Alguém está com foco na prata, o farol está ligado, comecei a bater no verbo. Não, né? Violência contra a criança. Em dados divulgados em 2020, 159 registros de direitos humanos ao longo de 2019, 86 são de violência de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2022. A violência sexual, ninguém específica, corresponde a 17 mil ocorrências complicadas em 2022. Praticamente estável. Apresentando queda de apenas 10,2%. A luta contra o abuso infantil existe esforço conjunto de toda a sociedade. Ou seja, nós somos sociedade três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente a cada hora. Em 2012, registrou ao menos 22 mil casos. O maior de notificações já registradas pelo Ministério da Saúde. Em 2012, o Brasil era o quarto país do mundo com a maior taxa de homicídio de crianças e adolescentes, sem passar mais violento de armas. O Brasil tinha uma taxa de homicídio por 100 mil jovens. Para apenas em Brasil, El Salvador, Venezuela e Trindade e Tobago. Ou seja, nós como educadores, como educadores, temos que estar atentos e ter condições de relação a cada situação para a nossa vida, para resolver em relação ao abuso infantil, mas não desejo de passar o potencial ruim nas suas conversas. Então, nós temos que dizer não em relação ao abuso infantil. Não se cale. É muito difícil para a vítima denunciar os abusos, pois, na maioria dos casos, a vítima recebe ameaça tais como: o abusador ele pode ameaçar
alguém da família, né? Por exemplo, se você contar para alguém, eu posso prejudicar o seu pai, fazer alguma atrocidade com o seu pai, com a sua mãe, né? Então ele ameaça, né, fazer alguma coisa com a família. O medo, né, das pessoas não acreditarem, porque infelizmente hoje em dia ainda tem, né? O medo da criança, o adolescente ali contar que está passando por tal situação e as pessoas dizer que está inventando, que está mentindo, né? Então, em alguns casos, na grande maioria das vezes, é por isso que muitos acabam não denunciando, acabam se calando pelo medo, a injustiça, né? A gente sabe que a justiça, às vezes, ela é um pouco falha, então, muitas vezes, as crianças e adolescentes acabam se calando por medo da injustiça e do que as pessoas vão achar, também pela vergonha, né? Muitas vezes pela vergonha. Aqui a gente tem, eu vou só ler um ou dois aqui para vocês, de mitos e verdades, né? O agressor sexual de crianças e adolescentes. Dona Joana está passando por essa situação, porém ela não sabe de recorrer, como recorrer. Como é a pergunta, professor? Dona Joana está passando por essa situação na família. Sim. Só que ela não sabe como recorrer e quem recorrer. Ela pode recorrer ao conselho tutelar, ela pode ir numa delegacia, no CRAS, tem todo um assistente social, tem um professor, um diretor de escola, depender também de onde veio, né? Tá denunciando. E aqui a gente tem, né, alguns mitos e verdades. Mito: o agressor sexual de crianças e adolescentes é um psicopata, um monstro. Na verdade, às vezes ele não é. Pode ser um tio, pode ser o pai, o vô, o vizinho. Geralmente, sempre é pessoas conhecidas do convívio da criança e do adolescente. E ele nunca chega agredindo, ele chega alisando o cabelo, dizendo que a criança é bonita, dando um doce, dando um brinquedo, às vezes dando até um presente mais caro, pode dar um celular, ele pode ser, né, ter essa ousadia para conquistar o coração da criança e depois ele pode até dizer que aquilo ali é normal, que é um carinho do tio com a sobrinha, do pai com a filha, né? Então, na maioria das vezes, o agressor ele não é um psicopata, ele é uma pessoa próxima. Tem mais alguma parte? É mesmo. O abuso pode surgir de onde menos esperamos, como eu citei para vocês. Na maioria dos casos vem de pessoas de confiança, né, como tio, primo, avô, padrasto, líder religioso, porque infelizmente a gente tem casos, né, de padres, pastores, enfim, irmão, vizinho, até mesmo o próprio pai, infelizmente. E precisamos, de forma lúdica, porque a gente está falando de adolescente e criança, então a gente não pode chegar com esse assunto de forma muito pesada, a gente precisa trabalhar isso de forma lúdica, conversar com nossas crianças sobre esse assunto. É um assunto delicado? Mas é um assunto extremamente importante nos dias atuais em que a gente vive. E essa é a minha contribuição. Mas seja muito importante. A gente ficou até com medo, né? De apresentar, por ser uma turma assim, ser um tema muito complicado de abordar, né? Mas eu acredito que aqui a gente tem futuros educadores, né? E a gente precisa estar atento a isso. Lá onde eu moro mesmo, tem um povoado vizinho, a Gameleira, não sei se vocês conhecem, né? Recentemente teve um caso lá, uma menininha, 10 anos de idade. Ela chegou no diretor do colégio, o Israel, e falou que estava sofrendo abusos. Ela tinha uma irmã e a irmã era casada. O marido da irmã dela estava tocando ela. Graças a Deus não teve penetração nem algo do tipo. Mas ela foi violentada, né? Ele estava tocando ela, ele estava ameaçando ela. E ela só conseguiu contar isso para o diretor do colégio. E depois conversou com o professor e foi levado à justiça. E eu acho que a gente tem que entender muito bem esses casos, sabe? Para, se acontecer um caso como esse, a gente saber como lidar com a criança. Eu acho que a gente veio um tema bem complicado, mas
como é que eu vou dizer? Extremamente importante. Extremamente importante. É delicado, mas é necessário de falar. E que provavelmente, mas eu acredito que não, no futuro, alguém da gente aqui vai precisar lidar com casos como esses. Esperamos que não, mas. Gente, bom dia mais uma vez. O trabalho que eles acabaram de apresentar foi bem além daquilo que eu pedi. Eu queria que eles fizessem, o meu objetivo era apresentar a questão do slide, né? A forma dele trazer para a sala de aula. Mas eles trouxeram um tema muito riquíssimo e muito importante. Por que é muito importante? Talvez aqui vocês ainda não estejam assumindo a sala de aula, mas breve vocês vão assumir. Espero em Deus que sim. E vocês têm que estar atentos a tudo isso que eles falaram. Por quê? Quando você vê uma criança, um pré-adolescente, 12, 13, 14 anos, ir para a escola com calça de moletom, blusa de frio de moletom ou outra, ou capu, gente, tenho certeza que ali algo está errado. Ele está escondendo algum hematoma de alguém que machucou ele, ou ele pode estar se mutilando, só que ele não quer que ninguém veja. Porque não é justo, não é normal uma criança de 13, né, um pré-adolescente de 13, 14 anos, e principalmente na nossa região semiárida, que é muito quente, e de moletom, de blusa de frio e capu para a sala de aula. É normal isso? Não. Tem algo errado. Tem que investigar. Tem que ter cuidado com isso. E saber abordar esse aluno para que ele não fique constrangido. Na minha escola tem muito isso. Tem muitos alunos que vai assim. E a gente é preocupante, porque a gente olha assim, não vê hematomas. Mas o que é que tem por trás? Né? Então a gente tem que estar muito, mas muito atento nos pequenos detalhes. Onde eu falo, a importância do professor na sala de aula é de suma importância. Porque o professor ele não só é mediador de conteúdo no quadro. Ele é pai, ele é médico, ele é psicólogo, ele é tudo na sala de aula. Você viu que você relatou aqui que a menina procurou quem? O diretor da escola. Eu acredito que ela tinha medo, porque ela morava com... Eu acredito que ela tinha medo. Porque uma época mesmo, eles passaram, eles foram morar onde eu moro. Eles ficaram lá, era ele, o marido, a esposa dela, os 2 filhos, as irmãs, era uma família muito grande morando na mesma casa. Eu não sei se ela já tinha falado com a família e foi repreendida, ou tinha medo de falar com a família. Aí ela estava apresentando um comportamento estranho, né? E foi falar com o diretor do colégio sobre isso. Que ele estava tocando ela, que ele estava fazendo carinhos nela, sabe? Aí sim que ele foi levar à justiça. Eu não sei, eu espero que hoje ele já estava morando de volta na casa, mas eu espero que hoje ele não esteja mais fazendo isso, eu esteja bem afastado dela. Porque, pode falar, colega. Vocês falam do adolescente, mas tem casos também de criança. Eu tive um caso na minha escola que eu observei, eu trabalho muito com lúdico. E quando eu fazia fila, a criança começava a se esfregar nas outras. E aí eu começava a conversar com ela, falando que não pode, mesmo assim ela continuava. Então, primeiro eu fui abordar a professora titular, né, da regular, e eu pedi para ela prestar atenção, e ela fazia também, no horário contrário. E aí ela conversou com a mãe teve, uma rejeição, achava que eu ou ela estava acrescentando alguma coisa errada, né? Deduzindo coisa errada, e no meio do fim, ela brigou, disse que ia trocar a criança de escola porque era injusto, que não sei o quê. No meio do fim, ela descobriu que ele tinha sido abusado. Eu não sei informar vocês hoje quem foi, ou se foi parente, alguma coisa, porque foi muito... né? Porque é constrangedor para a família também, né? Mas assim, mesmo que os pais virem as costas, ou o parente responsável, a gente tem esse direito, porque quem sofre é a criança. E eu acho muito injusto, e arrisco dizer que é ignorância também,
porque você vê a criança sendo abusada de todas as formas e você silenciar, você fechar os olhos, principalmente os pais, que os casos estão sendo muito relevante para esse pai, tio, avô. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também na hora da aula lúdica, como a Carol falou, que eu achei interessante, com crianças também, principalmente, porque aborda muito e, assim, o comportamento é crucial. A criança sempre vai estar retraída na sala de aula, vai tentar mostrar de algum jeito. Hoje ele tem depressão, infelizmente. A professora me falou que ele tenta pegar a faca dentro de casa e tenta fazer besteira. E passa no psicólogo e tudo. Então, destruiu, vamos falar assim, né? Essa criança, de 8 anos. Então, assim, eu fiquei horrorizada porque foi, acho que, meu 2º ano de escola. E, assim, para você lidar com isso, mexe. A gente fala que não leva para casa, mas é um emprego que você leva, sim. Mexe com o seu emocional. Então, eu procurei também como lidar com isso. E eu achei muito importante também a ajuda dos professores e da direção também sobre isso. Essa é a minha contribuição. Então, como o professor citou, o trabalho não era sobre isso em si, era sobre o slide. Porém, a gente precisava de um tema, né? Aqui a gente pode ter futuros psicopedagogos, né? O município está precisando, a gente sabe, inclusive. Oi? E como psicopedagogo trabalha muito, né, com crianças, com adolescentes, é um tema extremamente importante. A gente não quis escolher um tema aleatório qualquer só para fazer o slide, a gente queria pegar um tema que eu sei que não desejo, né, ter um caso desse quando eu for uma psicopedagoga, mas que estejamos aptos a saber lidar quando isso vier até nós, né? Então, por isso que a gente escolheu esse tema, porque a gente tem que estar atento, enquanto professores, ou futuro diretor, coordenador, atentos a todos os sinais, como o professor mesmo falou, né? A gente mora numa região muito quente, então não é normal uma criança estar com roupa todo coberta, ele pode estar ali escondendo algumas coisas. E, como eu falei também, de forma lúdica, é extremamente importante dentro das casas, explicar, né, que não pode tomar banho com o irmão, que o irmão não pode tocar aqui, que o coleguinha não pode estar tocando, né, explicando de forma lúdica o que se trata, né, de criança. Então, foi por isso que a gente escolheu esse tema, porque a gente queria abordar um assunto importante, não um tema qualquer só para fazer o slide. Então, como o professor falou, a nossa querida também colega falou, sem contar que com criança, adolescente independente, torna-se uma ferida profunda que vem trazer sequelas na vida dessa criança, desse adolescente. E ao decorrer do tempo, igual a Patrícia falou, que o futuro vai estar comprometido de alguma forma, né, na vida dessa criança, desse adolescente. Até mesmo pode até se tornar um dos, né, agressores ou até mesmo molestador. Porque ele sofrendo aquilo, ele pode investir na vida dele o sentimento, né, o sentimento de fazer com outras crianças também, ao decorrer do tempo. Então, isso é muito importante, a gente tem que estar atento, sim, e cuidar após, né, durante e sempre das crianças, do crescimento do infantil. A última conclusão é que, não como só professores, mas pais, como tios, a gente sempre tem que prestar atenção aos nossos filhos, nossos adolescentes dentro de casa, para evitar ao máximo acontecer isso. Infelizmente, aqui no Brasil está cada vez mais casos desses casos, né, de abusos sexuais. Em lugares é comum um pai casar com a filha, um pai ter um filho com a própria filha. Isso não pode acontecer, gente. É regredir no tempo. A gente acontecer isso. Não existe um pai ter um filho com a própria filha. A gente tem que fazer o máximo para evitar casos como esse e não deixar o Brasil se tornar um país igual a Venezuela e outros países aí. E obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.
Bom dia. Então, a gente vai dar continuidade à apresentação sobre os TICs da educação, formado pelo grupo Fátima, Rafaela, Jéssica e Sara. Em cima das informações, dos estudos que a gente veio acompanhando durante a aula, o mês é uma palavra-chave, né? O TICs da educação. É coisa nova, né? A partir do século XXI veio essa inovação. Eu tenho certeza que chegou para ficar. A gente tem que tentar se atualizar ao máximo. A gente, como futuros professores da educação, o que a gente puder buscar de conhecimento, gente, vamos colocar a mão na massa. Isso é um momento, um pontapé muito importante. Já agradecendo o apoio da Faculdade Jardins, que nos deu essa oportunidade da gente estar aqui, e vamos erguer as mãos, porque o conhecimento está aí. Em cima das plataformas, nós do grupo formamos jogos, foi um momento desafiador, né, que a gente sempre enfrenta desafios, mas quando a gente tem coragem e tem um potencial, a gente consegue. E a gente vai dar início pela Rafaela. Então, gente, a gente ficou com o tema dos jogos educacionais e a plataforma para um desses jogos como vocês podem ver, o Moodle, como o professor falou ontem. Eu vou dar passo a passo, se vocês puderem visualizar, podem vir para cá também, se tiver ruim aí a visão, tá? Vocês vão, se a internet ajudar também, né? Vão abrir, aí vai criar aqui, ó, todos os jogos aqui expostos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em criar atividade depois que vocês fazerem login, cadastro, tá? Vocês podem entrar como nas redes sociais, pelas redes sociais. Como vocês podem ver, meu nome já está aqui. Aí vocês clicam aqui, ó, criar atividade, depois da conta feita. Nisso, vai ter, ó, questionário, associação, abra a caixa e tudo mais, ó. Vou baixar aqui para vocês verem mais, ó. Até avião. Tem outros modelos profissionais, só que eles, para você utilizar, você paga um valor, tá? Eu vou mostrar agora. A gente criou 2 jogos, tá? A gente se empolgou. O primeiro vai ser o jogo da memória, que uma das nossas colegas vão falar agora, tá? O jogo da memória que a gente criou tem como objetivo trabalhar a memória visual, a atenção cognitiva, encontrar e reconhecer, associar pares de formas e contribuir para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Aqui eles vão encontrar os pares e associar ao outro. Os campos da experiência são a escuta, os pensamentos, a imaginação, o corpo e os gestos, e eles também estão relacionados a habilidades da BNCC, que é relacionar os jogos à quantidade de números ou os pares das imagens. Continuando, gente, é um passo muito importante a gente trabalhar em sala de aula. O jogo da memória. Eles vão gerar socialização, vão trabalhar concentração, atenção, raciocínio lógico, e é uma coisa que eles interagem bem. E além dos jogos, você pode fazer na prática com eles outros tipos de jogos da memória e funciona muito bem em sala de aula. A gente fez baseado na BNCC, que a gente sabe que é um norteio, né, para o educador só que, assim, vocês podem alterar também, tá? No final, que elas terminarem de falar, já todo mundo já falou do jogo da memória, eu vou mostrar só o início de como a gente fez, tá? A gente colocou o modelo e aí a imagem você escolhe. A gente escolheu essas imagens, tá vendo? O gatinho, o pato. Vocês têm a opção de criar o conteúdo que vocês vão aplicar em sala de aula. E assim, eu acho muito interessante porque é ilustrativo, envolve também a atenção da criança, muito importante também na educação infantil, né?
Agora a gente vai falar um pouco do quiz, tá? Bom dia. Espera aparecer o jogo. O jogo quiz é uma ferramenta educacional bastante eficaz para auxiliar no aprendizado dos alunos, pois estimula a memorização e a concentração do raciocínio rápido. A metodologia do jogo consiste em apresentar uma série de perguntas aos participantes, que devem responder corretamente para acumular pontos. Como vocês podem ver, ó, vocês criam as perguntas dependente da faixa etária. Eu misturei um pouco dos anos iniciais com os anos finais, português e matemática, mas vocês podem colocar qualquer conteúdo que funciona. É bom para o norteio, avaliações, para você ver onde aquela criança está naquela dificuldade, nas lacunas da aprendizagem dela, tá? Na educação dos alunos da educação dos anos iniciais, o quiz pode ser utilizado de forma lúdica e descontraída para revisar conteúdos já aprendizados na sala de aula. As perguntas podem abranger temas como matemática, português, ciências, história, geografia e outros mais. É importante adaptar o nível de dificuldade das perguntas de acordo com a idade e o conhecimento dos alunos. Já nos anos finais, o quiz pode ser utilizado como uma ferramenta da avaliação formativa, como eu citei, permitindo aos professores identificar as lacunas de aprendizagem dos alunos e direcionar suas intervenções pedagógicas de forma mais assertiva. As perguntas podem ser mais complexas e abordam conteúdos mais profundos, incentivando os alunos a pesquisarem e se aprofundarem nos temas propostos. Então, eu vou falar assim um pouco. Eu achei muito interessante porque, assim, visando nosso município também, tem umas crianças carentes, né? Que às vezes nem tem uma televisão em casa. Eu tenho uns alunos que são assim, dependendo até do vestimento, né? E eu acho muito interessante no aprendizado, porque já foi constatado também que as dificuldades de casa também influenciam, né, no estudo. E, assim, chamar atenção com uma coisa assim tão simples que eles vê no celular, alguns que têm acesso, é muito interessante, porque enriquece, né, e é um modo de explanar para todos os alunos, até quem não tem. E como a gente viu, teve a prova e teve muita defasagem de aprendizagem das crianças, principalmente depois da Covid-19, né? Então, assim, a tecnologia veio para avançar e para ajudar, principalmente o pedagogo, né? Porque a gente sabe que só aquela aula no quadro, cansativa, só copiar e tudo, a criança vai ficar, vou para a escola só copiar. Para eles não vão aprender. Eles gostam de brincar. E esse modo pode ser muito lúdico, muito interessante. Além disso, o jogo quiz pode ser adaptado para diferentes formatos, como aplicativos digitais, tabuleiros, quiz online e entre outros. É importante que o jogo seja didático e interativo, que estimule para manter o interesse dos alunos e promover uma aprendizagem significativa. Através dos jogos, a gente brinca e aprende. Para muitos ali, você está ali com o jogo, quem está passando, assim, essa professora só leva jogos, mas ela não sabe o enriquecimento que vai ter e os benefícios que aquela criança está tendo. Eu trabalho como educadora social no macrocampo de esporte e lazer, e é um pouco desafiador para uma escola que não tem uma estrutura. E eu venho me virando nos 30 mesmo para dar o meu melhor. Então, o que é que eu busco? Eu busco recriar com eles. A gente busca o garrafa PET, a gente recria cone,
uma recriação. Ali eles estão se movimentando pelo prazer, né? A gente trabalha também o jogo da memória, imprime, cola no papelão, espalha no meio da sala. Ali eles estão aprendendo, estão trabalhando o raciocínio lógico deles. Então, para mim, isso é muito importante. E é assim, eu gosto muito de recriar. Eu sou bem recriativa mesmo, ele coloca a mão na massa para desenvolver. E a questão do bullying também, essa parte de trabalhar é muito importante. E socializar uns com os outros, porque isso também evita bullying. De ter uma criança ali porque tem uma déficit e aquele outro já não quer. Ah, professora, eu não vou jogar bola com ele, que ele não sabe. Sabe sim, ele tem 2 pernas, ele vai chutar a bola igual você. Então é um momento muito importante. Através do jogo a gente aprende muita coisa. E é isso. Então, professor, outra coisa que eu quero ressaltar, a questão do lúdico, né? Tem crianças que ela não tem aquele interesse em voltar só para a atividade ali na folha de papel, né? Às vezes ela não tem uma deficiência nem nada, só que é aquele déficitzinho de atenção por causa da idade, né? O jogo da memória é muito interessante para a educação infantil. Você pode levar o seu planejamento alinhado com a BNCC, aquilo que você vai trabalhar, e levar uma brincadeira que vai prender a atenção deles, vai fazer que eles foquem naquilo, né? Eu achei bem interessante. A gente ressalta mais a questão das crianças, mas, tipo, eu sou professora de EPJAI. Então, são adultos que não tiveram a educação quando criança. Então, para eles é um pouco mais difícil. Então, através dos jogos, pode estimular até mesmo eles que têm o dia a dia muito corrido, a mente fechada, entendeu? Pelo fato de ser adulto. E na juventude, quando criança, não teve esse estímulo. Aquele contato foi proibido de ir para a escola pelos pais. Então, é preciso ter isso também na educação de jovens, adolescentes e adultos e idosos. Posso falar rapidinho, breve? Eu fui desafiada em 2022 a ser professora de português lúdico. E assim, quando eu falei, gente, eu sou professora de português... aquilo doeu meu coração. E assim, fui desafiada, procurei muito. E hoje a gente tem no município vários notebooks, né? E assim, eu tenho um colega, minha escola é muito par, né? Eu sou suspeita a dizer. E eu tenho um colega que ele é de informática. E eu achei muito interessante a aula, porque assim, é uma forma também, não só jogos, né? Mas eu vejo que eles ficam muito animados com a informática. É uma coisa nova, né? Que nunca viram. E assim, eu estou realizada porque a gente pode introduzir português. E assim, agora ninguém me segura. Era só isso mesmo, tá? Agora a minha colega vai somar. Então, vendo que esse método é muito importante e fundamental no ensino, eu queria saber assim de vocês, pelo que vocês estudaram e aprenderam com essa aula muito importante, o que vocês levariam para a vida de vocês na prática, na sala de aula, em relação aos jogos? Um dos pontos positivos é esse novo aplicativo, o WordWall. Eu tenho certeza que para muitos eles não conhecem. A gente tem notebook, na escola, tem tablet, estão lá, não estão sendo utilizados. Eu, com o meu conhecimento, com o aprendizado que eu aprendi aqui na faculdade, eu tenho certeza que eu vou pôr a mão na massa junto com eles, um aplicativo novo. E eles vão interagir muito bem. Deixa eu ressaltar. A minha opinião eu dou aula em uma casa que ter a colaboração do meu aluno. Então, eu ia levar as minhas ferramentas para eles, para que possa ter essa disponibilidade desse WordWall, porque eu achei uma inovação muito top, viu, professor? Obrigada. E eu tenho certeza que eles também vão amar, né? Porque é uma forma de aprendizado muito nova e muito interativa para eles. Seria interessante também vocês terem... Então, respondendo à pergunta da Vanessa, ontem eu não estava na primeira aula, né? Mas segui o bonde. Já foi apresentado esse aplicativo para mim, né? Através da minha coordenadora. Ela levou isso para
lá para a creche, para a gente estar trabalhando, não só com pré-1 ou com pré-2, até com os menores no maternal 2 e maternal 1, porque é algo de prender a visão da criança. Algumas professoras reclamam que corre para lá, corre para cá. Criança é isso, criança não é robô, eu costumo falar, né? Não tem como você ficar segurar uma criança paradinha, sentada. A amiga ressaltou também do pessoal mais velho, o pessoal que faz mais velho, desculpa a palavra, que faz o EPEJA, os idosos, né? É uma forma também de puxar mais eles, né, para o nosso mundo moderno, que vai cada dia mais, vai se renovando, vai inventando coisas atrativas, né? Então, eu achei a ideia muito legal, foi apresentado para a gente num AC, eu já achei bem interessante. Aí, as escolas agora têm esse suporte de computação, TV, a gente tem todo, como fala, espaço para estar trabalhando com eles. Então, vai ser levado com certeza para a sala de aula, para a casa do aluno, eu tenho certeza disso. Eu não atuo ainda na área, mas o aplicativo é um aplicativo muito bom, não só para a gente levar para a sala de aula, mas também para a vida, porque ele nos traz assim, um norte da tecnologia, como a gente vive num mundo hoje muito tecnológico. Eu mesmo joguei ontem, amei o jogo. Eu fiquei jogando, aí a mãe disse, menina, vai, cuidando da tua vida, tu fica só jogando, mas é porque o jogo era muito empolgante, e até mesmo a gente, que não é criança, a gente se empolga com o jogo, e o jogo puxa a nossa atenção para aquilo. E é um meio que a gente gostou bastante mesmo, porque ele é muito interessante. Ele prende muita atenção, né? A questão do jogo da memória, né? Seria interessante vocês terem numerado, assim, só um detalhezinho. Por quê? Porque, como a Rafa falou, não é todos os alunos que têm um celular. Então, o professor botando na TV e botando para todos participar, eles vão prestar atenção na numeração, para tentar acertar, vão ter aquela competiçãozinha, né? E se botar no celular de cada um, vai ficar aquela individualidade, né? Cada um faz o seu e pronto, né? Então, seria interessante botar os números por causa disso. Assim. Nessa questão que eu falei, é porque, assim, as escolas têm a televisão. Então, assim, não seria nos celulares deles. Como tem um notebook, como eu citei, cada um vai estar com um notebook, porque tem um programa que você pode estar olhando todos os notebooks. Eu não sabia, mas a evolução está aí. E aí você pode estar acompanhando as crianças, independente que seja, entenderam? Então, mais alguma pergunta? Só que o número, tipo assim, a forma do jogo é o jogo que dá. Você só vai colocar o conteúdo nele. Entendeu? Tipo, música, a forma e tudo, é ele que cria. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não? Então, vou passar aqui para a Fátima para finalizar. Ó, o professor. Gente, esse jogo, ele é excelente. Como eu expliquei na aula de ontem, vocês fizeram um excelente trabalho, ele é excelente porque ele tem um leque de opções para você construir com ele, né? Por que eu digo que ele é muito importante? Se você pegar uma criança agora, sair na rua e você encontrar uma criança no celular, pode ter certeza que está jogando. Não está jogando? Então, em vez da criança estar jogando um jogo que não tem nada a ver, na maioria das vezes, fora da realidade dele, você pode estar criando um jogo educativo. Obrigado, deixa aí. Um jogo educativo, porque ele dá essa opção. Tipo, eu vou enfrentar 10 alunos numa turminha de quinto ano, um exemplo. Se você colocar, em vez de um patinho, colocar a imagem do aluno, porque tem essa opção. Tem opção. Em vez de colocar um nome de um animal, colocar o nome dele, do pessoal da turma. Será que eles iam querer jogar? Né? Eles iam jogar e você tem essa opção de criar com esse Word Wall. Né? A pontuação. E assim, você criou um único jogo. Olha o que é que você tem de opções que ele pode jogar. Caixa de combinação, combinação, né, de pares, apresentações, encontre a combinação, questionário, games, que são quiz. Quiz quer dizer o quê? Quer dizer jogos. Então,
Com o único trabalho que você tem, você multiplica para 5 opções. Você pode trabalhar o dia com ele. Sem contar que o aluno tem um celular. Se você abrir um grupo de WhatsApp e colocar no grupo esse joguinho, ele vai passar o dia. Você não vai ficar com 40 minutos, 4 horas com ele. Ele vai continuar com aquele joguinho. E se for um joguinho educativo, onde você está colocando um jogo de sílabas, de palavras, de capitais, ele vai jogar e vai aprendendo. Ele tem mais tempo de aprender. Então, qual é o seu trabalho? Você vai gastar 1 hora, eu não gastaria 1 hora, mas quem está iniciando, gasta 1 hora para construir um joguinho desse. E o resto da semana ou do mês está garantido para você. Qualquer um corre esse risco de viciar. Tem alguém aqui que é viciado no jogo do tigrinho? Graças a Deus. Essa é a minha contribuição para o trabalho de vocês. Amei o trabalho de vocês. Espero que coloquem em prática. Coloquem em prática, porque vocês vão ter grandes resultados através disso. Certo? Agora a gente vai finalizar, tá? A gente vai finalizar com uma dinâmica sobre valores. E o objeto que eu achei importante foi uma nota de R$2. Quero que vocês olhem e observem. Aqui é uma nota de quê? E se eu virar assim, continua sendo? Essa é a nota de R$2. Se eu amassar, continua sendo? Se eu fazer isso, continua sendo? Se eu fazer isso, continua sendo? Se eu jogar no lixo, continua sendo? Tem o mesmo valor. Conclusão, gente, bem assim a nossa vida. Pode ter certeza, a gente na educação a gente vai passar por tudo isso. Alguém vai querer dobrar você, colocar no bolso. Alguém vai querer amassar você, alguém vai querer chutar você. Mas quando a gente tem autoconfiança em você mesmo, que você sabe que você tem um valor, jamais a gente consegue se sentir oprimido e jogado. E é isso. Tudo que fizerem com você, como ela fez com essa nota de R$2, não tem que ser valor. Isso. Todos nós temos os nossos valores, independente de sermos desafiados, excluídos, nós temos os nossos valores. Muito bem. Você que transmitir? Uhum.